Anemia infecciosa equina, além, né, do momo, são as duas principais enfermidades de equinos, né, principais enfermidades infecciosas de equídeos, tá? Apesar do nome ser relacionado, né, somente a equinos, tá? A enfermidade ela pode determinar também problemas em equídeos, então coloca aí também junto ao grupo, né, os animais susceptíveis, equinos, equídeos e asininos, tá? Apesar do nome ser anemia infecciosa equina, obviamente pelo primeiro relato ter sido relacionado a equinos, tá bom? Então, anemia infecciosa equina, toda a parte relacionada a diagnóstico, também como profilaxia, parte de controle, tá? Ela tem como regulamentação uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, assim como também o MOMO, tá? Então não vai ser diferente, como eu falei para vocês de algumas situações que são relacionadas, né? A identificação de casos estabelece medidas de resolução que são obrigatórias aí a serem cumpridas decorrência dessa legislação, tá? Então, a anemia infecciosa equina é uma das doenças também antigas, né? O relato da anemia infecciosa equina, ela foi posteriormente ao que foi ido pelo MOMO, né? E o primeiro relato foi em 1843, tá certo? E ela foi relacionada inicialmente a acometer animais de regiões pantanosas, né? De regiões onde você tinha uma grande aglomeração de água, onde você tinha um índice de pluviosidade também muito alto, que isso está relacionado, obviamente, com a forma de transmissão da anemia infecciosa equina, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Em 1843 foi o primeiro relato, né, na França, que foi relacionado a animais que foram acometidos por uma doença que acabava debilitando o animal, porém não sendo uma doença de alta mortalidade, mas que foi relacionada, né, é uma doença constante de um quadro febril no animal, um quadro, né, que acabava né, diminuindo a performance, seja para qualquer utilização do animal, e que disseminou rapidamente pelo país, tá? Então, a anemia infecciosa equina, obviamente, foi relacionada a equinos, né, de origem infecciosa que só foi determinado depois, tá? E também o quadro anêmico, que é justamente a doença, no caso do vírus, determina, tá? E conhecido uma resposta sistêmica do organismo frente à infecção viral, tá? E mesmo aí, em 1843, primeiro relato, né? Em 1970, onde teve aí, isso é uma data importante, né, no histórico aí da enfermidade, justamente porque foi Larry Coggins, né, justamente foi o pesquisador aí, justamente que desenvolveu um método diagnóstico que até, né, atualmente é utilizado, que é o teste de imunodifusão em gel de agarose, o IDGA, que é utilizado tanto para anemia infecciosa equina como para outras, né, várias enfermidades. A gente vê aí para, né, o vírus da artrite cefalite caprina, maia divisa, brucelose ovina, tá? Uma série aí de outros testes, de outras enfermidades podem ser feitos diagnósticos aí né, por parte aí da IDGA, tá? No Brasil, né, como também até em alguns outros países, a anemia infecciosa equina ela teve destaque, obviamente, como você teve maior implantação de fiscalização sanitária por parte dos órgãos oficiais. Isso veio posteriormente no final da década de 70, começo da década de 80. E viu que justamente, não, muito antes disso, a anemia infecciosa equina era causada por um retrovírus também. E o que estava acontecendo no início dos anos 80, né, no mundo todo? O surgimento de uma doença também causada por retrovírus, né, que acometia humanos, que causava uma imunodeficiência bastante grave com uma mortalidade muito alta, tá? Por ser causada por um retrovírus, né, e também pela forma como que se estava disseminando a doença, né, naquele momento, a anemia infecciosa equina ela foi comparada, né, ou foi renomeada, né, entre aspas, de forma totalmente equivocada, como a AIDS dos equinos, né? Então foi muito similar, né, uma similaridade praticamente ínfima, coisa nem assim significativa com a doença, o curso da doença é totalmente diferente, a única semelhança que é causada por um lentivírus que também está relacionado à família retroviridae, tá? Então nos anos 80 foi assimilado, né, a AIDS aí, juntamente com a anemia infecciosa equina, né, atribuindo como se fosse uma AIDS aí dos equinos, mas nada tem relação com o curso da doença que é a AIDS que a gente conhece, tá? Com isso. Então, somente aí que foi relacionado, e a partir dos anos 80, que também foi implantadas as medidas aí de prevenção por outras instruções normativas, que também alguns estados já tinham, e foi feito de nível nacional, tá? São a isso. Então, é uma doença infecciosa causada por um vírus que é caracterizada por uma febre recorrente. Então, o animal, ele
o quadro de febre, obviamente, vai causar uma apatia, uma diminuição, né, uma queda da performance, uma debilitação do animal muito grande. Tá? E com isso tem alguns sinais, justamente com anemia, né, que justamente dá o nome, no caso, para a doença, justamente como uma forma de resposta do organismo frente a essa infecção sistêmica, tá? E determina uma infecção persistente ao longo da vida de equídeos. A gente não está falando só de equinos, tá? Então, um animal infectado pelo vírus da anemia infecciosa equina, um retrovírus, tá? Ele acaba sendo infectado devido às características aí, se vocês lembrarem lá da microbiologia veterinária, da virologia, né, a questão de integração do provírus, né, do DNA, causado pelo vírus, ao genoma da célula e assim por diante você tem a manutenção praticamente desse genoma que codifica as proteínas virais e por aí em diante você tem a manutenção da infecção. Então a anemia infecciosa equina ela é considerada uma infecção persistente. Tá? Então uma vez o animal infectado, ele permanece infectado para o resto da vida, tá? Ao longo de toda a vida dele. Tá bom? Então por que, né, que se mantenha essa infecção persistente? Por ser causado por um lentivírus. Né? Então, o gênero lentivírus, né, que está na subfamília lentivirine da família retroviridae, a gente for lembrar, é um vírus RNA, mas que tem essa particularidade, né, a questão dos retrovírus, por poder sintetizar, formar uma molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA, né, que é todo o mecanismo inverso que a gente está acostumado, vendo na questão de síntese proteica, na forma, né, do maquinário do jeito que a célula funciona, né? Então, é um RNA de fita dupla, mas devido à enzima transcriptase reversa, converte em DNA e tem uma outra enzima, né, integrase, como também outras proteases, principalmente a integrase, que vai determinar a integração dessa molécula de DNA, formada a partir do RNA do vírus, ao genoma da célula. Então, toda célula que for gerada a partir de, né, uma divisão celular, a partir daquela célula infectada, vai estar carregando parte desse provírus. Né, desse genoma integrado ao genoma celular. E isso mantém ainda a síntese viral. Né, a produção de uma progênie e, obviamente, aí, a manutenção da infecção. Tá certo? Então, só lembrando, são vírus envelopados, tá, que apresentam aí 3 glicoproteínas no envelope, tá, sendo, dou mais destaque, essa proteína P26, que é uma das proteínas mais... mas ela não é, né, um pouco mutável, ela é uma das mais mantidas aí ao longo dos diferentes tipos aí de vírus, tá? E é justamente essa proteína P26, que é altamente conservada, que é elaborado os testes diagnósticos. Então, o antígeno utilizado em testes diagnósticos oficiais aí para o Ministério da Agricultura, os laboratórios credenciados, utiliza como antígeno para se ligar aos anticorpos que existirem no soro que está se testando, essa proteína P26, tá? Que é justamente a proteína que confere uma alta indução, né, de anticorpos. É uma das, né, seria a proteína de maior antigenicidade do vírus, que vai induzir a formação de anticorpos e uma grande produção, um alto título capaz de ser detectável aí na prova de IgA. Tá? Essa proteína é especialmente justamente que é utilizada para a ligação do vírus do receptor celular e dando início ao ciclo de replicação. Tá bom? Então, eu dou em destaque essa P26, só lembrando aí que é utilizada nesses testes de diagnóstico, tá bom? Como que se dá a transmissão, né, da anemia infecciosa equina? O vírus da anemia infecciosa equina, geralmente você tem você tem a infecção horizontal, justamente do animal infectado, para um outro animal da mesma espécie, né, pela mesma classe, no caso dos equídeos aí, para um animal susceptível, tá? Como também já foi verificado a transmissão vertical. Né? Isso até foi questão de prova, a questão da transmissão horizontal. Né? A transmissão horizontal, sempre lembrando, de animais da mesma espécie, numa mesma geração. Tá? Mãe e o feto, você tem transmissão vertical entre gerações. Tá certo? Então, questão de transmissão placentária, transmissão intrauterina, isso é transmissão vertical. Tá bom? Em relação a isso. Já foi relacionado um caso descrito de transmissão venérea. Tá? Mas isso foi um único relato de caso, onde aumentaram, né, as questões devido à questão, o animal ele era mantido num manejo que diminuía significativamente os fatores de risco relacionados à transmissão e viu que uma única forma de transmissão, que no caso ponderou, foi ter sido uma transmissão venérea. Só que isso não houve repetibilidade. Nenhum outro estudo que houve experimentalmente conseguiu caracterizar que o vírus da anemia infecciosa equina pudesse ser transmitido por forma venérea, né, pela via venérea. Tá bom? Então isso foi uma única relato de caso, até coloco aqui em interrogação, que isso ainda, né, não tem uma comprovação significativa, tá, cientificamente.
tá bom? O principal é isso, né? A principal forma de transmissão é o contato do animal susceptível com o sangue do animal infectado. De que forma isso pode ser feito? As mais variadas formas. Seja por transmissão, né, devido a características aí de manejo de produção, no qual você utiliza uma seringa do animal, né, num animal infectado, e essa mesma seringa você passa a utilizar no animal susceptível. Né? Então, toda a questão de utensílios que você utiliza, desde uma espora, que você possa machucar um animal, né, infectado, que você vai e leva parte do sangue contaminado no animal susceptível. Tá? Então, uma série de fatores. Porém, se fosse relacionado essa transmissão, né, iatrogênica, como também uma transmissão por contato direto, dificilmente a anemia infecciosa seria o grande problema. Né? Praticamente hoje a gente não teria uma consideração muito, dada a consideração elevada que a gente tem com relação à anemia infecciosa equina. Diga, Alexandre. Pode não pegar também, né? Então, se eu furar um ralo, que é correndo ralo, esteja com anemia. Sim, depende da questão da fase da infecção. Você tem que ter, primeiro, ali você está pegando circulação periférica. Você tem que ter uma alta concentração viral, né, para justamente estar presente em circulação periférica e esse animal já ter passado um curso da doença já por um longo período para você ter esse tipo de transmissão. Animal em fase de incubação, ou mesmo animal que está no início da infecção, ainda você não tem uma concentração viral muito grande ao ponto de você determinar essa transmissão. Tá? E é justamente esse animal crônico que é o grande problema. Ele é, quanto mais tempo passa, maior a fonte de infecção. Porque o vírus ele mantém uma replicação contínua na vida do animal. Tá? A gente vai entender o porquê. Tá? Por isso. Então, por que o vírus da anemia infecciosa equina, a própria enfermidade, ela é grande problema? Devido à questão dos insetos. Então, é um vírus transmitido por vetor. Tá? A gente considera os insetos, aí, especialmente os tabanídeos, né? A mosca do cavalo, a mosca estábulo, o mosquito pólvora, tá? Do tipo, né? Os culicoides, aí, os culex, são os principais disseminadores, né? Ou aí, da transmissão do vírus da anemia infecciosa equina. Tá? Então, esse é o grande problema. E, obviamente, você fazer o controle desses insetos hematófagos numa instalação também é uma das formas aí de controlar, de prevenir, né, a anemia infecciosa equina. Mas tem como fazer esse controle de forma eficaz? Como sendo a única barreira ao ponto de você conseguir impedir qualquer transmissão? Não. Certo? Ainda mais em animais que muitas das vezes manifestam sinais clínicos brandos, que não causam uma mortalidade muito alta. O animal ele tem uma apatia, mas que pode ser causado por qualquer outro, tanto de patógeno, tanto de origem infecciosa como não. Né? A questão dos insetos é fácil a gente controlar? Não. Né? A gente pode fazer até um paralelo aí para a gente comparar a questão da dengue. Todo ano a gente tem epidemia de dengue. Né? Isso a gente está falando de uma população humana que tem característica, capacidade, né, de você ter uma queixa, uma notificação muito mais frequente comparado ao animal, que depende da observação do produtor, do tratador, do criador, né, do que comparado à população humana. E mesmo assim, tem todas essa, entre aspas, facilidades, né, que você tem com relação a um caso de uma doença transmitida por inseto, não é, no caso da população humana, mesmo assim não consegue dar conta, né, do controle dessa, da disseminação da enfermidade. O que dirá então nos animais? Né? Especialmente que eu falei para vocês, né? O animal criado nessas condições, aqui você pode ver nessa figura aqui no meio, que justamente condições alagadas, onde você mantém os criadores de dengue, né? do mosquito, perdão, né? Da mesma serenese que você tem para dengue praticamente. Então como é que você vai impedir que insetos que são mais comumente relacionados a essas regiões de alta, né, pluviosidade, de alta né, regiões de grande quantidade de regiões alagadas, como é que você vai impedir a criação né, de insetos nessa região? Você tem como impedir a chegada do animal a essas regiões? Tem, mas muitas vezes isso é praticamente impossível numa propriedade. Vamos tentar fazer isso numa região alagada, por exemplo, região de Pantanal. Impossível. Né? A região pantaneira tem um dos maiores índices, né, de animais positivos. Tanto é que lá é uma exclusão ao programa de sanidade equídea. Nem entra. Porque imagine você ter que sacrificar 80% da população de equídeos da região. Que lá são soropositivos. Você tem animais soropositivos vivendo, mas obviamente que eles não podem ser transportados, não podem ir para estados que você tem um controle, né, efetivo da enfermidade. Tá certo? Então a anemia infecciosa equina, ela só é justamente esse problema, né, ou tornou esse problema muito grande em decorrência da forma de transmissão ser dada por insetos hematófagos. Que entra na mesma situação que o Alexandre perguntou, em que fase? Mas será
que qualquer etapa, né, da infecção do animal, um inseto picando esse animal, e, né, sugando sangue, levando para outro animal infectado, é capaz de transmitir o vírus? Não. Né? Obviamente a gente tem que ver aí questão da dose infectante também, da quantidade de sangue que esse animal, né, que esse inseto ingere, né, de um animal infectado, que passe ali, né, no aparelho bucal do inseto para o outro animal susceptível, sadio. Né? Isso também tem relação com relação a isso. Tá certo? Então esse é um dos únicos, né, um dos fatores. Então você associa a capacidade do agente infeccioso de se manter ao longo de toda a vida do animal, né, e uma alta, né, uma capacidade muito grande de transmissão em decorrência do envolvimento de inseto. Então você junta a manutenção do vírus no animal mais uma forma altamente eficaz de transmissão. Como é que você vai controlar uma doença dessa? A única forma, qual que é? Controlar a forma de transmissão, controlar o inseto que transmite e impedir o aparecimento de novas fontes de infecção. Tá? Ou principalmente impedir a manutenção dessas fontes de infecção, que são quem? Os animais infectados. Né? Então, o que regulamenta justamente, o que justifica a instrução normativa que obriga, né, o abate sanitário, o sacrifício de animais soropositivos, né, junto ao teste, é justamente em decorrência disso. Você tem que eliminar a fonte de infecção. Se você não elimina a fonte de infecção, e quanto mais tempo passa, maior é a carga viral no animal, maior é a eficácia de transmissão por parte dos insetos. Certo? Então é obrigatório em decorrência disso. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação à transmissão? A mutuca também, a pessoa pode Mutuca pode sim. Tá? Aquela maior, né? Não, vou falar agora. Vamos começar a patogenia e já falo com vocês. Tá? Bom, aqui ó. Claro. Transmissão? Esse inseto ele existe em todo o país? Em todo o país. Tem Todo o alguma país. popular, assim, pra ele? Não, é mosquito pólvora, né? Mosquito de estábulo, mosca de estábulo, justamente são aqueles bem pequenos. Não sei se você já viu, mosca muito comumente alguns utilizam como a mosca do chifre, por exemplo, né? Mas o mosquitinho pólvora, né? Quem fala que ele é bem pequenininho, é um pontinho só, ele é um dos principais transmissores. E esse mosquito ele está em qualquer criação de animal, praticamente você tem o mosquito pólvora. Antes ele era muito mais comum na região ali, parte mais de centro-oeste e sudeste, né, onde concentrava mais a faixa de população desses animais, desses insetos. Porém, de 10 anos para cá, ele praticamente disseminou no Brasil inteiro. Tá? Obviamente, ele concentra muito mais nas regiões alagadas, pantanosas, de alto índice de pluviosidade, né, onde você tem uma manutenção da população de inseto. Tá? Alexandre. Uma égua está com anemia, o cavalo cobrir a égua e ele não se infectar? Uma égua que seja positivo? Não. Assim, igual que eu falei para você, transmissão venérea é muito rara. Apesar de você, muitas vezes, você tem, né, contato mesmo de mucosa, você pode ter sangramento, você tem toda essa questão, a transmissão, isso pode ocorrer. Né? Só aquilo que eu falei para você, você tem que ter uma concentração, uma carga viral muito grande nesse animal. Né? E, obviamente, a forma de exposição ela tem que ser condizente para poder transmitir também. Né? Então, assim, teoricamente, você tendo contato com o sangue contaminado, isso é uma forma, uma possível de transmissão. Né? Então, a gente coloca, pode ser que sim. Tá? Só que são raros os casos, né, que isso acontece também. Tá? Dadas as circunstâncias, obviamente, também, a crescente uso, por exemplo, de inseminação artificial, o que isso inviabiliza qualquer possibilidade, o sêmen do animal ele não está infectado, você não tem disseminação do vírus. Tá? Com relação a isso do garanhão, então não tem problema nenhum, embrião e tudo mais. Tá? Até pela forma, né, de lavagem. Obviamente uma central de sêmen vai exigir um atestado sanitário do animal, né, que também está frente à colheita, justamente para saber a procedência do sêmen, né, a qualidade justamente desse animal. Né, com relação a isso. Oi, Jonas. Toda espécie de equino? Todas. Muares, asininos, todas. Tá? Obviamente a gente fala dos equinos, mas também equídeos selvagens, tá? Também já foi utilizado. Zebras já foi, por exemplo, já foi identificado sim. Tá? Tá bom? Bom, aqui praticamente segue um curso normal, que a gente vê um padrão das infecções virais, que é justamente, né? Então pelo contato, seja pela inoculação
por parte do inseto, né, em tecido ali, conjuntivo próximo, né, você tem ali de circulação, obviamente você vai ter células fagocíticas, né, próximas a qualquer região, tanto região de mucosa, tecido cutâneo, região vascular, por aí em diante, tá? Então, a primeira linha de defesa, obviamente, são essas células fagocíticas, né, que fazem a fagocitose desse vírus e, obviamente, aí tentam o quê? Estabelecer, determinar a destruição desse vírus, como também propagar uma resposta imune. Né? Então, obviamente, por interação de macrófagos, tem toda uma interação química, liberação de citocinas, e toda a questão que você sabe aí da questão da imunologia, que fazem com que o vírus ele induza um estabelecimento de uma resposta imune. Tá? Acontece que os macrófagos, tá, ao fagocitarem, qual que é o papel do macrófago? É apresentar o antígeno, né? Não são consideradas células apresentadoras de antígeno. Então, dessa forma, eles caem na circulação, levando até as concentrações de outras células para justamente manter começando uma resposta imune. Para onde que eles vão? Especialmente baço e linfonodo, né? Que são os órgãos linfóides secundários. E é justamente em outras células fagocíticas, tá? Como também neutrófilos, inclusive linfócitos, que o vírus ele é transmitido e ele consegue ter essa replicação, tá? Pulmões, a mesma coisa também, não na mucosa, né? Não nas células ali pulmonares, intersticiais, nada disso. O que você vai ter multiplicação é nesses macrófagos, em linfócitos, tá? E também neutrófilos. São essas células que o vírus acaba infectando e determinando maior replicação viral. Consequentemente, é nesse intervalo, né, até dentro dos macrófagos, que você tem a multiplicação, o aumento da carga viral, né, no animal ali. Tá bom? Além disso, esses macrófagos, como também essas células, acabam ampliando ainda mais a carga viral, estabelecendo ainda outras infecções ainda em rins e glândulas, né, adrenais também, é onde você encontra maior quantidade de vírus decorrentes de você ter células permissivas ao vírus nesses locais. Então, notem que você ocorre a multiplicação nessas células apresentadoras de antígeno e outras células fagocíticas também, tá? Que se disseminam, caem na corrente sanguínea e a partir daí causam uma infecção generalizada, ao ponto de aumentar a carga viral e, obviamente, quanto maior a progênie viral, maior é o estímulo de outras células também. Né? Então, mais célula fagocítica é atraída ao local, vai ter uma fagocitose e vai liberar citocinas, fazendo propagação da resposta ali, da informação daquele antígeno capturado ali. Consequentemente, o que vai induzir? A formação de uma resposta imune. Tá certo? Vírus, um retrovírus faz isso? Faz. Você tem uma proliferação muito grande do vírus. Você tem a manutenção desse provírus no genoma da célula ali. Isso é importante a gente lembrar. Tá? Então, obviamente, pelo curso natural que a gente tem de uma resposta imune, já que o vírus também ele não causa uma imunodeficiência, tá? Ele vai induzir uma resposta imune significativa. Tá? Tanto uma resposta imune tanto humoral como também celular. Tá? Mas o principal, obviamente, vai ser uma resposta humoral aqui em decorrência pelo vírus. Você tem uma grande quantidade de vírus na circulação sanguínea. Tá certo? Tá bem? Professor, no caso, Diga. Ele não causa uma deficiência imunológica? Não. Você vai ter a produção do vírus, obviamente, por uma célula, você tem a liberação por brotamento. Então, você não tem um ciclo lítico de replicação do vírus. Então, você tem uma manutenção. Obviamente que as células aqui infectadas são muito mais células fagocíticas do que comparadas às células do próprio sistema imune, como o linfócito T, o linfócito B. Isso o vírus não infecta, tá? Não, eu acabei falando linfócitos, mas são neutrófilos, perdão, tá? Então, células que têm poder fagocítico, são essas células que o vírus que a célula tem permissividade ao vírus, tá? Tem gente que chama AIDS equina, né? Exatamente, mas é como isso, mas não causa deficiência. É isso que eu quis relacionar para você. Que a única questão de ter relacionado a AIDS equina, né, considerado assim, é porque é causado por um retrovírus. Mas de nada tem relação com o curso natural de uma imunodeficiência, no caso da AIDS. A gente vai ver numa outra enfermidade, quando a gente entrar na parte no bloco das doenças de pequenos animais, de animais de companhia, que a gente tem o vírus da imunodeficiência felina, que é a AIDS felina. Aí o curso é muito semelhante à questão da AIDS, que é também causada por um retrovírus, um lentivírus, né? Mas aí causa uma imunodeficiência. No caso da anemia infecciosa equina, isso não causa. Tá? Obviamente você tem uma deficiência do organismo frente a essa infecção sistêmica,
que obviamente se reflete numa imunodeficiência, mas não uma imunodeficiência diretamente causada pelo vírus. É justamente uma resposta frente às condições do organismo. Né? Então, determina uma resposta imune, mas ela é significativa. Você não vai ter um aumento, por exemplo, de predisposição, você tem infecções secundárias, nada disso. Totalmente, que é isso que acontece justamente com os casos de imunodeficiência causada diretamente pelo retrovírus, né? Por isso. Tá certo? Então, causa uma resposta imune. Qual que é o resultado a partir de você criar uma resposta imune específica? Qual que é a tendência da carga viral? É diminuir. E isso acontece, tá? É criada uma resposta imune, é criada a formação de anticorpos que vai resolver esse quadro infeccioso. Fim da história? Seria se não fosse a questão do agente infeccioso que a gente está falando. Qual que é o problema de uma doença causada por retrovírus? Que ele determina? Exatamente. Por que não tem cura, no caso, né? Não consegue eliminar completamente o vírus? Que é exclusivamente uma característica relacionada aos retrovírus. Pela forma. Que é justamente a manutenção, né, do genoma viral, né, codificado, aí, né, transcrito em DNA, integrado ao genoma da célula. Então, a formação do provírus que integra esse provírus ao genoma da célula que vai manter qualquer célula ainda com um código genético capaz de produzir proteínas virais e produzir uma nova progênie viral. A gente está falando de vírus RNA também, né? Qual que é a outra explicação com relação ao vírus RNA? Qual que é a outra grande característica do vírus RNA? Mutações, variabilidade genética. Então a gente mantém uma infecção persistente, o vírus ele consegue manter uma infecção persistente no animal, ao ponto de manter o material genético dele capaz de codificar proteínas do vírus e continuar produzindo o vírus. E quanto maior esse tempo de produção viral, maior a probabilidade de você ter uma variação genética de novos vírus sendo formados. Concordam? Então você dá mais tempo para isso acontecer. Ocorre uma chance muito maior de ter essa variabilidade genética. E é isso que ocorre. Se a gente não tivesse a característica peculiar dos retrovírus, a formação do provírus integrar o genoma celular, dificilmente os retrovírus seriam um grande problema hoje. Né? Então isso em qualquer infecção causada por retrovírus. A gente está falando da anemia infecciosa equina, mas a gente vai falar também da imunodeficiência viral felina, por exemplo. Né? Vocês sabem muito bem essa questão da AIDS, né? Imunodeficiência humana. Então é essa relação, essa grande característica dos retrovírus que faz com que a anemia infecciosa seja esse grande problema. Tá? Então o resultado aqui, olha o que eu coloquei aqui para vocês. A replicação ela é reduzida, mas ela é anulada, praticamente aniquilada. Não, por quê? Porque sobram células contendo provírus que determinam a proliferação de vírus geneticamente diferentes, que acabam alterando partes desse genoma que são relacionadas à produção de proteínas do envelope, proteínas do capsídeo, especialmente as proteínas do envelope. As proteínas do envelope não são aquelas que entram em contato diretamente com o organismo, que induzem a formação de uma resposta imune. Se modificou uma glicoproteína do envelope do vírus, não tem obrigatoriamente modificar toda a linha de defesa a partir daquela nova progênie viral? Esses anticorpos que resolveram esse primeiro quadro infeccioso vão dar conta de também se ligarem a diferentes antígenos de um segundo vírus produzido totalmente diferente do primeiro? Não, o que vai ter que ser feito para também reduzir a replicação dessa nova progênie viral formada? Nova que eu digo geneticamente diferente da primeira. Estabelecimento do quê? De uma nova resposta imune. Então o que a gente tem? Resolver esse quadro, você vai ter o quê? Características de mutação desse vírus. Resultado, vai produzir uma segunda geração, um segundo tipo de progênie viral, totalmente diferente com relação a essas proteínas do envoltório, em decorrência do primeiro quadro. Consequente, qual que é a consequência disso? Anticorpos produzidos na primeira reação, juntamente com as células de memória que já teve nessa primeira resposta imune, conseguem inibir a infecção desse novo quadro? Não. Então o que vai ter que ser feito de novo pelo organismo? A mesma questão, volta na patogenia, macrófagos se apresentar novos antígenos, estimular linfócitos T, produzir, né, estimular linfócitos B, transformando em plasmócitos, produzindo anticorpos específicos a essa segunda população viral. Estão entendendo, gente? Tá certo? E aí o que vai acontecer? Resolve de novo
o novo quadro. Então a replicação ela volta e depois forma os anticorpos e, consequentemente, depois você tem uma queda na replicação de novo. Encerra por aí? Não, você tem de novo a mesma formação. Você mantém o provírus, você tem formação de uma nova população viral, com alta variação genética, e frente, mas o organismo vai ter que produzir anticorpos de um novo tipo. Então, no caso, um animal assim, imunocompetente, qual vai ser a consequência de você ter que... Isso é uma doença grave, isso, por exemplo. Se o animal pode conviver com essa adaptação, assim, tendo uma reação imunológica Sim. normal contra esse vírus. Pode. Qual é o sinal clínico que vai ter que vai ser prejudicial? Praticamente nenhum. O que você tem quando você tem uma infecção sistêmica? Né? Deixa eu mostrar aqui, acho que a gente tem até o segundo quadro. É isso daqui, ó. Olha os sinais clínicos como eles são brandos. A característica da anemia infecciosa ela é considerada uma doença de alta morbidade e baixa mortalidade, praticamente nula, a gente vai deixar assim. Tá? O que vai causar os sinais clínicos cometidos de infecção viral? É mais em resposta do organismo a uma infecção sistêmica. Não se dá muitas vezes por infecção, lesão direta do vírus a um determinado tipo de pele ou perda de função de órgão, relação assim. Tá? É uma febre aguda, justamente simulada por essa resposta imune inata no início ali que está dando. Aí, no Tá caso, certo? se por exemplo, tiver um problema relacionado à anemia, por exemplo, Sim. que vai causar problema de hemorragia ou problema de alimentação, Tá. vai conseguir fazer esse sistema aí, né? Que a imunidade não vai diminuir. Sim. Obviamente que a resposta imune, se ela te torna capaz ou não de debelar a infecção ou de reduzir essa replicação, ela está relacionada com o estado fisiológico do animal. Né? Então você pega animais, por exemplo, que você tem um estado fisiológico altamente muito pobre, né? Um alto índice de desnutrição, desidratação, né? Toda uma forma totalmente de estresse o qual é criado, né? Obviamente que a resposta do imune vai ser condizente com esse estado do animal. Muitas vezes essa resposta imune do animal não pode ser suficiente para debelar a infecção, né? Inicial, resolver um quadro infeccioso que pode culminar com a morte do animal. Né? Realmente por mais uma resposta do organismo, a questão da febre, a questão da anemia, e obviamente você tem aí todo o resultado exatamente, né? Que pode estar relacionado com isso. Professor, Tá? uma palestra lá em Patos, o doutor Zeno, ele disse que não era a favor não, né? Esse sacrifício do animal, porque só causava essa febre, não era nada que... Aí quem que é? Produtor? Não, professor? É veterinário. Né? Obviamente ninguém quer. Né? Eu também, se for ver com relação a qual que é o problema que causa, a gente for ver, mas qual que é o grande problema para a equinocultura brasileira? Nenhuma, não é que nenhuma. Você está fazendo com que os animais sejam mantidos qual é o grande problema disso? Que a anemia infecciosa também é uma barreira comercial. Assim como o mormo, a anemia infecciosa ela é pior ainda. O mormo ainda tem a possibilidade de transmissão direta ou indireta do animal contaminado para o outro. A gente está falando de uma doença transmitida por inseto. Então, qual que é o grande problema se a gente não aplicar as medidas que está acontecendo? É justamente a doença se disseminar ao ponto de praticamente tornar inviável qualquer medida de resolução. Tornar praticamente impossível você ter o quê? A movimentação constante que você tem hoje no Brasil de equinos. Mas tipo, Né? foi ele que deu no simpósio, deu uma palestra lá, sabe? Sim. Foi esse doutorzinho. Uhum. Aí ele falou que tinha uma diferença grande da anemia para o mormo, porque eles dizendo assim que a anemia não afetava em nada na produção do animal, nem no esporte, nem... Com certeza aí também tem o questão do interesse também, não pode falar. Não sei como conheço o que é, mas é uma responsabilidade que eu acho, opinião minha, uma responsabilidade muito grande você chegar e falar isso, que seja numa palestra para um grupo de alunos de medicina veterinária com relação a isso. Por quê? Porque foge completamente da atribuição do médico veterinário. Completamente. Qual que é o grande problema? É de você não colocar em risco uma produção de animal. E a anemia infecciosa equina é um risco muito grande a produção, extremamente por ela ser uma barreira comercial. Ao ponto de você ter, por exemplo, tornar outras regiões do país, como a região do Pantanal Mato-Grossense, por exemplo, onde animais dali não podem sair, não podem participar de feiras agropecuárias, serem vendidos. Esse é o grande problema.
Não causa diretamente para o animal. Se a gente for pensar né, em um nível local, numa região, por exemplo, aquele animal ele não sai daqui, ele participa vaquejado ou é mantido só como uma forma de criação por um criador ali, que nem sai da propriedade. Tem um hobby, uma coisa assim. Não tem problema, eu concordo contigo. Vai ser mantido a doença se o animal ele mantém um estado nutricional adequado, que eu falei. A resposta imune dele debela, a questão do quadro, vai ter um quadro né, praticamente brando aí de febre, de sinais clínicos bastante mais brandos, mas que não vai acarretar a morte do animal. O problema que a gente tem que ver da anemia infecciosa equina é que o interesse local regional, cada vez isso pode ser multiplicado, tornando um problema nacional. Esse que é o grande problema. Né? Obviamente que ninguém quer perder animal. E a anemia infecciosa equina é uma das principais causas de morte, né? Digo assim, induzida por questão obrigatoriedade de lei, é a anemia infecciosa equina. Né? Então não sei se ele já foi responsável técnico ou já perdeu muito animal em decorrência de resultado positivo de anemia infecciosa equina, que obviamente isso traz um problema muito grave para o produtor. Né? Então imagina, você pega... Eu tive um problema, eu trabalhei com anemia infecciosa durante 2 anos e meio. Eu fui responsável técnico no laboratório, então assinava. E esse era uma queixa frequente por parte dos produtores, né? Principalmente que a anemia infecciosa equina, ela traz, né, a questão da obrigatoriedade do diagnóstico. Isso também é dispendioso para o criador também, né? Então você tem validade de exame de 60 dias, você tem que ter um resultado válido de anemia infecciosa equina. Se esse animal é mantido num ARA, se é mantido numa hípica, isso é obrigatório. Qualquer aglomeração de animais você tem que ter atestado sanitário para anemia infecciosa equina. Né? Então é outro problema também, é um dano, é uma despesa muito grande também para o criador. Agora, pequenos criadores, né, que utilizem ali só para uma região ou outra, que apesar de ter que emitir GTA, mas a fiscalização muitas vezes pode ser deficiente, né? Isso traz, assim, não tem tanta importância prática, né? Só que a gente tem que chegar ao nível que maior, é nacional, problema estadual. Se deixar o Estado do Paraíba, por exemplo, pegar a Secretaria de Agricultura, deixar de investir em fiscalização, na questão de fiscalização não só para veterinários, não só para criadores, mas também em laboratórios que fazem muitos testes de diagnóstico por aí, eu vou mostrar para vocês uma parte de como que é feito parte do diagnóstico, e vocês vão observar a quantidade de ponto crítico que existe em toda a cadeia, desde você retirar, fazer a punção venosa no animal, colher a amostra do sangue, até você ter o resultado final do exame. Isso tem uma possibilidade de você ter fraude, uma quantidade absurda. Então a fiscalização ela tem que estar em cima, né? Então com relação a isso. Então é muito importante a gente ter essa visão, gente, com relação à anemia infecciosa equina, que isso, primeiro, é lei. Né? O veterinário que ele não digo que ele tem a opinião dele com relação a isso, não digo que ele está fazendo errado. Mas um veterinário, por exemplo, que não de vocês deixarem de notificar ou mesmo de praticar, de colocar em prática as medidas de resolução que são elaboradas numa lei, isso além de ser processo ético, justamente uma falha de atuação como médico veterinário, junto a um conselho regional de medicina veterinária, isso também é problema, causa que vocês vão praticamente ter que responder isso civil e criminalmente também. Né? Esse é um grande problema com relação às enfermidades, né, de que estão regulamentadas por lei. Tá? Isso é lei, gente. Vocês vão ouvir falar bastante disso daí também na defesa sanitária lá no período do professor Alexandre. Tá? É complicado. A anemia infecciosa equina, até costumo falar, para quem estava em dúvida de fazer direito ou medicina veterinária, o pessoal se encontra aqui. Porque é só papelada, você só encontra o papel, é lei, é regulamentação, tem que estar dentro das normas, você tem processo de recadastramento. Tá? E a anemia infecciosa equina hoje, vista como atividade laboratorial, é a galinha dos ovos de ouro. Praticamente você mantém você pode até dar para o produtor, para o criador, uma carteirinha de fidelidade, porque a cada 2 meses, obrigatoriamente, ele tem que estar pedindo exame de anemia infecciosa equina. Esse é o problema. Um rapaz, uma vez o produtor foi vender, o cara vendeu um cavalo lá, o rapaz, aí entregou o exame em dias, de 60 no prazo ainda, tá? 60 dias ainda. Aí quando passou o prazo, o rapaz foi para a competição, aí teve que fazer, aí quando fez, deu. Aí, meu amigo. É complicado. Porque no caso do cara que vendeu, entregou o exame. Negativo. Dias, né? Isso. Tá em dia, mas aí quando foi feito, depois fez para transportar para ir no outro processo, lá ele deu positivo. Pois é, pode dar. Pode dar. A questão de 60 dias é justamente por você ter a possibilidade de você ter colhido aquele animal, ainda está numa fase de incubação. Se não tem um nível um título de anticorpo capaz de ser detectável no teste.
né? Um azar tremendo, né? Contando que foi feito tudo certo, né? Eles vão observar isso daí, tá? Então, Alejandro, Diego, a questão dos sinais clínicos, eles são muito brandos. Não tem uma importância muito grande assim para o produtor a ponto de ter uma queixa clínica, de você ter uma facilidade também de suspeita clínica da doença. Isso é muito difícil de acontecer com relação à anemia infecciosa. Diferente do momo, que tem aqueles sinais clínicos bem característicos que a gente falou, né, até com relação a garrotilho, tem essa questão de diferencial, mas é característica, é mais visível. A anemia infecciosa equina não. E esse é um dos grandes problemas, que a anemia infecciosa tem essa característica de apresentação silenciosa da doença. Então isso ainda mais facilita a manutenção daquele animal infectado. Então a obrigatoriedade de você ter um exame também que, né, de um investimento de 60 dias se deve a esse fato também, de você ter maior vigilância sobre o plantel com relação ao vírus da anemia infecciosa equina, tá? Que somente por queixa clínica não se dá, tá? Determina isso. Então é febre aguda em decorrência da viremia, tá? Então, anemia, perda de peso, anorexia, depressão, isso daqui em casos extremos, que é justamente o que o Diego falou, a questão do animal que esteja subnutrido, tá? Com um estado fisiológico bastante deficiente. Isso sim apresenta. Mas o animal bem criado, o animal que tem um melhoramento genético perfeito, obviamente a tendência ele vai ter uma febre, uma apatia praticamente leve, nem vai ser notada pelo produtor. Muitas vezes um animal de alta performance nem tem uma queda na performance, que é justamente o que, né, que o Alexandre falou, a questão da palestra. Isso é verdade, tá? E justamente é isso que causa a grande polêmica, né? A gente passou já falando das doenças em bovinos, a gente falou da febre aftosa, apesar que é a mesma situação, né, que a febre aftosa não causa mortalidade, são sinais leves que praticamente depois é uma doença autolimitante, ainda não tem, né? Você pode ter infecção persistente, mas são casos extremos. Mas a anemia infecciosa equina também entra nesse mesmo sistema, né? Nessa mesma, o que motiva tanta repercussão negativa da doença, tá? Por parte dos criadores, tá bom? Então o animal pode se recuperar normalmente, mas daí obviamente vai ter outro quadro, tem aquela febre recorrente, ou o animal chega à morte em decorrência aí de processos mais extremos, né? Da questão do dano, né, do estado fisiológico, que é bastante ruim, tá? Do animal. Então, obviamente, o animal, para chegar a esse estado aqui, ele tem que estar no estado, né, fisiológico alto, né, muito ruim, né, altamente debilitado um animal desse, ao ponto de justamente que o quadro anêmico, né, ele está muito elevado, né, um animal para chegar a um decúbito lateral desse, né, obviamente o estado fisiológico dele está péssimo, né, então para chegar a um equino ficar a esse ponto, né, com relação a isso, tá bom? E, logicamente, né, o decúbito ele se mantém aí posteriormente para o resto da vida do animal, né, obviamente a gente pode falar da vida do animal, em decorrência das medidas de resolução que são obrigatórias caso o animal seja soropositivo, né, que justamente aí faz as mesmas, entre aspas, obviamente você tem, é bem similar, mas não igual, a questão da medida de resolução que é feita, que a gente falou da febre aftosa, né, então você tem o abate justamente dos animais na mesma propriedade em terra, tá, a gente põe cal ali em terra, não é feita a destruição da carcaça como que é feito na fitose, tá? Em relação a isso, né? Então joga os animais ali, obviamente, em terra, tá bom? Isso aqui é no estado de Minas Gerais, gente. Então essa foto aí também foi feita em inquérito e os animais sendo enterrados, tá? Sendo aí abatido, fez o abate sanitário e depois jogados aí numa vala dentro da propriedade mesmo, tá bom? O que pode, muitas vezes já tentou ser feito, pode não, já tentou ser feito, é fazer o abate sanitário em frigorífico, tá? Na região, lá, primeiro do estado do Paraná, tinha muitos frigoríficos que faziam abate de cavalo, realmente para exportação da carne, tá? Realmente que a cultura nossa praticamente, né, não aceita muito bem isso, né? Então, muitas vezes animais, anemia infecciosa equina, tentou-se colocar essa outra forma de abate, mas praticamente, como por ser uma barreira comercial, praticamente não vai ser feito, né? Não pode ser feito que você está transmitindo, você está deslocando uma fonte de infecção para uma outra área, que possibilita também um inseto entrar em contato com a fonte de infecção e transmitir, né? Então é um fator de risco que nem foi considerado por parte do Ministério da Agricultura. Então eles têm que ser abatidos e também enterrados na própria propriedade, tá? Então o diagnóstico, gente, tem sinais inespecíficos, não tem como fazer um diagnóstico clínico. Você vai ver que o animal está com febre, uma depressão, uma apatia que pode ser variável de acordo com o estado fisiológico dele. Como é que você vai estabelecer que um diagnóstico clínico é anemia infecciosa equina? Mesmo que tenha exames complementares laboratoriais, você vê lá um quadro, né? Um quadro anêmico que você pode estar observando ali num hemograma, algo assim, mas não.
possível, tem outras diferentes causas, né, que pode acontecer isso. Então, o diagnóstico definitivo, ele é laboratorial, tá? Ele é o teste oficial do Ministério da Agricultura, é o teste sorológico, onde vai identificar a presença ou ausência de anticorpos, né, contra o vírus da anemia infecciosa equina, tá? Então, o método oficial do Ministério da Agricultura, e aí é um ponto importante, né, que é o método também oficial da Organização Mundial de Saúde Animal. Então, todo teste feito no Brasil, ele é válido como comprovação sanitária em qualquer outro país, tá? Que é subordinado, obviamente, ao Ministério à Organização Mundial de Saúde Animal, tá? Não Organização Internacional de Enfermidades, viu, gente? Ninguém colocou aí também, tá? O Ministério da Agricultura, Pecuária, Alimentar, vamos colocar também, tá? Em prova, tá certo? É o IDGA, ou teste de Coggins, tá? A imunodifusão em gel de agarose, tá? Esse teste ele só pode ser realizado em laboratório nacional agropecuário, nos LANAGROS, ou laboratório credenciado junto ao Ministério da Agricultura, tá? O laboratório, para ele ser credenciado, ele tem que passar por uma pré-vistoria do Ministério da Agricultura. O responsável técnico pelo laboratório, quem vai executar o teste, passar por um curso de capacitação ofertado pelo Ministério da Agricultura, para depois ter o seu credenciamento oficializado junto ao Ministério da Agricultura. É uma burocracia tremenda para você fazer isso, tá? Porque justamente há necessidade, eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho de como é feito o quadro diagnóstico, de vocês verem o quanto tem de ponto crítico entre você colher a amostra, coletar a amostra e até você ter o resultado positivo do teste, tá? Então, o que é o teste de DGA? O teste de DGA nada mais é de você colocar numa lâmina um gel, né, uma agarose diluída aí, tá? E nessa agarose você vai fazer pequenos furos, você tem um equipamento sério, isso para aí, que a gente chama esse grupo, né, desses poros aqui feitos nos furos de roseta, tá? E, logicamente, pela elaboração, tudo isso, desde a concentração do agar, como também a quantidade de antígeno, quais são os antígenos, por exemplo, o antígeno ele é comercial, né? Os kits de antígeno eles só podem ser comprados para uso em diagnóstico oficial, logicamente, dos laboratórios, das empresas que são credenciadas junto ao Ministério da Agricultura. No Brasil, a gente tem 4 empresas que podem ser comercializadas, inclusive um teste ele pode... teve importação oficializada que pode ser trazido também de fora e feito utilização. Mas a maioria dos antígenos já são produzidos aqui, tá? Você pode estar utilizando. Então, toda essa norma, desde o diâmetro de cada pocinho desse daqui, de cada orifício desse, para você colocar o soro, para você colocar o antígeno aqui, tudo isso daqui estabelece uma regulamentação, um regime, né? O padrão de instrução normativa do Ministério da Agricultura. Então, a cada roseta desse daqui, cada lâmina, melhor dizendo, comporta 3 desses grupos aqui de orifícios aqui, né, que são chamadas rosetas, tá? Como que é a disposição desse teste? O teste mesmo fala imunodifusão, tá? Então, o que você vai colocar ali? Qual que primeiro é o princípio básico da técnica? É a interação antígeno-anticorpo, tá? O antígeno a ser utilizado é aquela proteína 26, né, do glicoproteína 26 lá do envoltório do vírus, do envelope do vírus. Então, o antígeno ele é depositado no centro, tá, dessa roseta aqui. Por quê? O que vai acontecer com esse antígeno quando cai nesse gel? Ele vai se difundir para tudo que é direção desse gel, tá? Dessa agarose. O que você vai colocar nesses outros orifícios laterais? As amostras que você está testando, ou seja, o soro coletado do animal que você está testando. Como que é o controle da qualidade, se saber se realmente você tem um antígeno eficiente ali que pode se ligar com o anticorpo? Você tem controles positivos que vêm junto com o teste. Então você vai intercalar aqui um soro padrão que vem junto com o teste diagnóstico, um kit de teste diagnóstico, depois a amostra 1 que você está analisando. Outro soro padrão, outra amostra. O soro padrão e outra amostra, tá? Então, por roseta aqui, você consegue processar 3 amostras, tá? Então, 3 rosetas por 3 lâminas, 9 amostras por lâmina que você consegue fazer ao mesmo tempo, tá? Uma única lâmina, né? Obviamente disso. E qual que é a questão da leitura? De ter ou não a formação de imunocomplexo, a interação antígeno-anticorpo. Como a gente observa isso? Observando essas linhas de precipitação. Estão vendo aqui, ó? Tá? O que são as linhas de precipitação, essas linhas brancas? Nada mais é do que a interação do antígeno que se difundiu aqui do centro para fora, como também do anticorpo que tem positivo aqui, que se difundiu
também que entrou em contato com o antígeno, se ligou, formou um monocomplexo e formou essas linhas brancas aqui, que por iluminação indireta você consegue observar ali, tá? Qual que é a diferença dessas amostras para essa daqui? Essas amostras aqui, ó, esse, como também aqui, ó, tá? Então vou colocar a numeração aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esse pocinho número 2, o 4, 2, 4 e 6, tá? Foram preenchidos por amostras, tá? Amostra de soro do tipo 1, 2 e 3, do animal 1, 2 ou 3. E aqui a mesma coisa, tá? Intercalando essas amostras, o que vai mesmo que eu falei para vocês? O soro padrão, um soro que tem anticorpos positivos, que tem que ter resultado positivo. Então o que você observa aqui, ó? Entre um pocinho do teste e o antígeno, formou o que aqui, ó? A linha de precipitação. Formando essa linha de precipitação, esse soro aqui é o quê? Positivo, porque isso significa o quê? Que teve ali anticorpos que se difundiram no gel e encontraram antígenos, então são anticorpos específicos, pois se não fosse não haveria ligação. E formou essa linha de precipitação. Então a gente tem aqui, nesse pocinho número 1 aqui em cima, um resultado positivo, como também no 3, como também no 5. Mas aqui são controles positivos, que você já espera. E nesse pocinho aqui, nos outros aqui, ó, no 2, no 4 e no 6, resultados positivos ou negativos? Tá? Negativos, né? Tipo, vocês estão observando aqui. E esses daqui, ó, do lado direito? Todos positivos. O soro padrão que tem que dar positivo. Se não der positivamente o kit está com algum problema, você não vai ter confiabilidade no resultado. Mas os outros soros que foram testados desses animais também formaram a linha de precipitação. Tá? E deu o resultado positivo. Tá certo? Diga, Jonas. É o antígeno que vem no kit. Então seria uma solução concentrada da proteína, a glicoproteína P26 lá do envelope do vírus. Tá? Esse lado direito aqui são todos que vem no kit, já? Vem o antígeno e o soro controle, o padrão. Sim, tá? Todos eles são... Esse daqui, ó. Isso, padrão, já vem no kit. Tá? O que você está colocando diferente aí, que é sua, que chega no laboratório, é a amostra do animal, do soro do animal. Tá? Unicamente. Tá certo? Tudo bem, gente? Tá? Então tem essa prova de DGA que é feita aí. Tá? Então tudo isso daqui, depois eu passo para vocês, tem toda a instrução normativa, como também os anexos, o protocolo certinho de como elaborar, de montar até o gel, de você formar, fazer o gel, fazer tudo isso daí. Tá? Também a dispersão, o protocolo certinho de você montar a placa, né? A lâmina, melhor dizendo. Toda é regulamentada pela Instrução Normativa 17 de 2008. Essa instrução normativa, ela já está há um bom tempo, tá, para ser atualizada. Escuto falar, e justamente foi quando, né, 2008, eu fiz o curso de capacitação no Ministério da Agricultura, 2008, tá? E foi justamente logo depois de ter alterado essa instrução. E isso ainda é válido, ainda falam que ela precisava ainda ser também atualizada com relação à anemia infecciosa equina, tá? Então o Programa Sanidade de Equides, o PSE, ele tem como carro-chefe a anemia infecciosa equina, tá? Anemia infecciosa equina, como vocês estão vendo ali também, mormo, influenza equina e raiva, tá? A influenza equina, a gente vai ver que é um processo muito mais clínico relacionado a isso, não necessita de um diagnóstico laboratorial, mas isso está para ser revisto, tá? Acredita-se que mais à frente o Ministério da Agricultura passe a credenciar laboratórios também para diagnóstico de influenza equina, tá? Porque só basta um atestado de um médico veterinário atestando que clinicamente aquele animal, né, é negativo, não apresenta sinais clínicos relacionados à influenza equina, tá bom? Então todas essas características de prevenção, como também, né, a forma aí de anemia infecciosa equina, é regulamentada por uma instrução normativa, é lei, gente, tá? Então elabora aí todas as medidas de prevenção, tá bom? Entre essas medidas, você tem as medidas chamadas fundamentais, tá? No qual o exame de anemia infecciosa equina, o atestado sanitário, que justamente confere que o animal é negativo à anemia infecciosa equina, ele tem validade de 60 dias. Por que isso? Pelas características do vírus, né? Que você tem mudando o quadro infeccioso, como também o estado, o curso da doença, que esse animal ainda pode estar no estado, né, de período de incubação, que pode ainda não ter uma carga, né, um título de anticorpo
que possa ser detectável pelo teste de DGA. Tá? Então, a cada 60 dias é necessário você fazer essa confirmação do teste, tá? Um novo teste, tá? 60 dias válido após a colheita, tá? Após a coleta, melhor dizendo, tá bom? Animal positivo deve ser abatido, isso é obrigatório, tá? O abate ele é feito por veterinários, né, por fiscais agropecuários federais juntamente com a fiscalização estadual, tá? Então tem toda uma logística aí, praticamente, né, de impedir também que o proprietário consiga, né, despistar, consiga eliminar, descartar esse animal, tá? E é feito o abate na propriedade, tá bom? Outra forma de prevenção é o controle dos insetos também, tá? Apesar que isso daqui não é uma exigência legal, então não é uma legislação você ter, por exemplo, uma armadilha ali para insetos em todo o Aras, em todo relacionado a isso, porque não tem, tá? O que estabelece são medidas fundamentais, mas que não, normalmente esse controle de inseto não é uma obrigatoriedade pela instrução normativa, tá? Se o proprietário não quiser abater o animal, o que o veterinário tem que fazer? Veterinário não. O veterinário, que foi o privado, ele praticamente ele nem vai ser comunicado do resultado positivo. Ele só vai saber do resultado positivo quando os fiscais agropecuários chegarem na propriedade, tá? A partir daí, se o proprietário e fiscal agropecuário, ele não tem ação de polícia, mas ele, por obrigação, como é estadual, ele pode convocar, pedir o reforço policial e, obviamente, se intermitir isso ele está contra a lei, ele está sendo algo enganoso que ele vai sofrer essas consequências penais. Tá? Tanto o veterinário, que eu falei, sofrer tanto processo administrativo, processo ético, como também até processo legal, né? Parte civil também. Tá? Tá? Outro ponto fundamental aí para medida de prevenção, geralmente você ter certificação da sanidade do animal. Né? Foi o Diego Alexandre falou, né? Que justamente falou, vendeu, teve o atestado negativo lá, o resultado do teste de anemia infecciosa equina, mas logo depois fez de novo o teste e deu positivo. Né? Mas comprou, ele estava válido ainda o atestado sanitário, ele estava como negativo. Foi um azar danado que o produto que o criador aí pegou. Tá? Então sempre na questão da, né, compra, provavelmente animais que têm um alto valor zootécnico, que tem aí, são registrados sociedade de criação, né, sociedade de criadores, Associação Brasileira de Criadores de Quarto de Milha, tem, né, de Manga Larga, tem uma série aí. Logicamente, para ser, você tem que ter comprovação sanitária, né, o animal regulamentado também. Ele comprou, fez os exames nos cavalos dele lá, tudo e não deu. E o que vendeu também fez nos exames dele, tudo nos cavalos. E nada também. Deu. Aí foram dividir o prejuízo. Aí tem coisa. Tem muito estranho mesmo. Mas durante esse período desses dias, Sim. foi pra pegar assim. Né? Participou, tudo normal. Mas sim, o atestado sanitário é negativo, né? É válido. Então o que a fiscalização vai ver? Está negativo, está válido o exame, não tem por que barrar, né? Então realmente foi. Porque provavelmente esse animal estava ainda em período de incubação. Tá? Exatamente isso. Outra questão da medida de prevenção, né? O uso de agulhas descartáveis, também a questão da colheita, né? Tanto para a coleta como também a administração de medicamentos, vacinas, tá? Isso é importante, já que é o sangue contaminado, que justamente é o veículo aí, a forma, né, de transmissão do vírus também, tá? Gente, só, exemplo, eu vou só aqui. Ah não, achei que não estava, coloquei depois. Bom, só para ver e fazer a alegria do pessoal que gosta ainda de direito, que gosta de lei, que ficou na dúvida de se prestava veterinário, tá? A anemia infecciosa equina, eu falo para vocês que o exame, quando você faz, digamos assim, é 5 ou 10 minutos você colocando a mão na massa, fazendo parte de trabalho laboratorial e pelo menos 20 ou meia hora fazendo trabalho burocrático. Tá? É papelada atrás de papelada, é laboratório fazendo requisição, é criador veterinário assinando o termo de responsabilidade, é uma série de fatores. Tá? Isso se deve a uma série de medidas que exigidas pelo Ministério da Agricultura e também para tanto o laboratório como também o médico veterinário responsável pela coleta e encaminhamento daquelas amostras ao laboratório se resguardar judicialmente. Tá? Vou falar um pouquinho de vocês. Vocês vão ver, gente, nem sei que horas são agora. Não, então dá tempo. Tá? Vocês vão ver que tem muito ponto crítico desde a coleta até o resultado final. Tá? Ponto crítico desde tudo que pode até comprometer o programa de sanidade equídea. Tá?
Isso começa, tá, já pelo protocolo de exames. Tá? Então, protocolo de exames, medidas emergenciais, medidas de resolução. Começa aqui, para a realização do exame. Você vai coletar o sangue do animal, obviamente, aí você vai utilizar, né, equipamentos corretos e tudo mais, seja seringa, né, de vácuo container ou mesmo numa seringa normal, punção e tudo mais, colocando no tubo de ensaio e encaminhando para o laboratório. Já começa por aí o problema. Quem é que faz a coleta? Teria que ser veterinário, né? Com CRMV registrado ali no estado, né? Tendo a prática legal da profissão, tá certo? Qual que é outro ponto-chave aqui? O veterinário tem que saber qual que é o animal que ele está coletando, não é? Então, o animal que está sendo coletado é ele que deve ser registrado, deve ser identificado na requisição do exame, para o laboratório ter essas informações, tá certo? Já começa por aí. Então, o que pode acontecer nesse caso? O veterinário, entre aspas, por acidente, né, por acidente, não ser um veterinário, pode ser um tratador, um peão, tudo mais, que não ser o responsável técnico, pegar e fazer a coleta por acidente, entre aspas, né, de um outro animal, né, que por acidente ele sabe também que é negativo. Tá? E enviar uma amostra que ele sabe que é negativo, passando pelo aquele animal ao laboratório. Já começa por aí. Tá? O que faz o Ministério da Agricultura, ou mesmo a Secretaria de Agricultura, para impedir isso? Alguns estados, os exames só são válidos se a coleta for feita por fiscal, por veterinário oficial. O estado de Santa Catarina funciona assim. O exame de anemia infecciosa equina só é válido se um fiscal agropecuário estadual for lá e coletar as amostras na propriedade. É fácil fazer isso? Não. Imagina a quantidade de fiscais agropecuários que teriam que ter isso. Tá? Então, isso logicamente tem que se levar em consideração o custo-benefício, a quantidade de fiscais, se tem ou não tem no estado. Tá? Só sei que Santa Catarina conseguiu praticamente impedir qualquer possibilidade de fraude nessa etapa aqui. Pelo menos fraude não oficial, né? Vai saber que se o fiscal também não pode, né? Tem alguma coisa com relação a isso. Então, você está vendo? Tem esse ponto falho. Tem esse ponto de risco aí já, tá? Sempre lembrando a proteção também, né? Então, obviamente, você coletou de um animal, utiliza uma agulha, um frasco para cada animal. Né? O frasco, obviamente que sim, mas uma agulha para cada animal, tá? Em relação a isso, por quê? Porque você pode estar transmitindo na coleta um animal positivo para um animal que é negativo. E, posteriormente, esse animal possa ter infecção, tá? Olha que beleza isso daqui. Segundo processo, preenchimento da requisição do exame. E notem que essa requisição, ela obedece o anexo da resolução da instrução normativa número 17, lá de 2008, e ela é feita, tanto a requisição como também o resultado do exame, é tudo feito num único documento. E nessa requisição do exame, estão conseguindo ver, vocês têm que colocar, o que você tem que ter de preenchimento ali? Os dados do laboratório, né? Então, laboratório, X, no endereço, o proprietário, tá? Daí, no caso, dados do laboratório aqui primeiro. Cada ficha dessa daqui deve ser numerada, tá? Numeração única, não pode ser repetida, para o laboratório ter registro daquilo ali. E o preenchimento deve ser feito em 3 vias, tá? Cada requisição dessa deve vir acompanhada de 3 vias iguais preenchidas. Então, muitos laboratórios já elaboram nessas requisições, as chamadas, né, as resenhas aí, como em forma de 3 vias, já tudo carbonado. Então, você pega lá para cada guia dessa daqui numerada, você tem 3 cópias, mais 2 cópias idênticas. Você precisa de ter 3 vias. Tá? Então, já faz ali, escreveu ali em cima, você tem, né, praticamente já está nas outras vias também. Segunda etapa, você tem que fazer a identificação tanto do proprietário do animal, a propriedade onde está localizada, e aí vem o mais difícil, os dados do animal. Tá? Como é que você consegue identificar se aquele cavalo X é aquele cavalo ou o cavalo Y é aquele cavalo? Como que você faz a identificação de um cavalo? Resenha. Alguém aqui já fez curso ou preencheu resenha? É a coisa mais difícil de ser feita, para falar a verdade. Tá? E outra, cada veterinário tem uma forma de denominação, cada região no Brasil tem uma forma de denominação de uma
de um acidente que a gente chama de pelagem, um remoinho, ou né, um calçado alto, calçado baixo, por aí em diante, né, e estrela, em espiga, tem uma série de denominações aí diferentes para que você elaborar uma resenha, tá? Agora você pega um animal desse daqui, tá? Esse animal do lado, até que está melhorzinho, mas você pega um paint horse malhado, como é que você vai fazer a resenha de toda a diferença de pelagem nisso daqui? Que você praticamente tem que desenhar ali nesse modelo aqui e descrever cada ponto ali que foi marcado. Tá? Ah, então estrela em testa, em espiga. No chanfro você tem que ter remoinho que você coloca aqui na parte lateral, e seja, tudo aí, né? Calçado de baixo, olha lá, estrela, né, com resma, no caso, daí marca, sabe? Se o animal ele foi queimado, se ele foi marcado, ferro, marca de ferro, marca tal, e tem que desenhar aqui também. Agora, pega um paint horse. Muitas requisições, eu já trabalhei com isso, vinha com a foto do animal, ali, carimbado e tudo mais. Isso é enviado para o Ministério da Agricultura ainda também. Tá? Isso foi até uma recomendação na época, mas o ideal seria que foi feita a identificação aqui. Então, o que tem que ter ali? Nome do proprietário, endereço do proprietário, telefone, tudo. E dados do animal. Qual que é a idade em meses, a raça, se tem um padrão racial, não tem. O local que ele está presente, se é em jockey club, se é em hípica, se é instalação militar, se é qualquer outro aglomerado de animais, tem que estar presente ali, tá? E aí o veterinário, como requisitante, ele vai assinar aqui, ó. O animal foi por mim inspecionado, ou seja, feito toda a resenha, a demarcação, nesta data. Então assina lá na cidade, aqui foi só do Ministério da Agricultura, lá Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2005, assinatura e carimbo do veterinário para ter o CRMV. Feito isso, encaminha essa guia com os dados corretos do animal para o laboratório juntamente aí com o soro, tá? Se esse veterinário já centrifugou, retirou o soro, melhor ainda, tá? Só que aí vem a segunda parte. Estou falando, é só papelada, tá? Quem quiser trabalhar com direito, daqui pode ir, tá bom? Aqui é só uma aquisição, um exemplo do laboratório onde eu trabalhei lá no Paraná, em Campo Mourão, que isso daqui seria o ideal, se fosse datilografado, se tivesse tudo certinho e tudo mais. Mas a maioria das resenhas é feita onde? Quando vai coletar. Então o veterinário vai lá, coletava, fazia no pé do bicho, assinava toda a resenha aqui. Tá? Então é recomendação também do Ministério da Agricultura que as resenhas sejam datilografadas, para ficar mais fácil a identificação e por aí em diante. Tá? Só que também não é proibida a forma manuscrita, tá bom? Então notem aqui, ó, com a forma manuscrita. Obviamente que a letra aqui também, né, dispõe de capricho também, mas tem todos os dados, né? Então a raça, quadro de milho, espécie equina, é uma fêmea, daí tem, né, o que era aqui mesmo? A propriedade onde se encontra, então Aras, OF, 8OP, sei lá o que for, né? Daí aqui é o município, Barbosa Ferraz do Paraná, e a quantidade de animais que também estão na propriedade. Então aqui junto lá eram Aras, 30 animais junto, tá? A pelagem predominante, aqui no caso, era a alazão, né? Então pode ser tordilho, toda aí aquela quantidade de pelagem, né, que existe aí, das praticamente 15.850 tipos de pelagem que tem em equino, tá? E aí marcação de todo a questão da resenha, né? Então a descrição da resenha, a marca, né, por aí em diante, tudo colocado ali. Então remoinho, estrelas, marcações, né, e tudo mais, calçado alto, baixo ou não, tá? Assina ali, data de 24, né, de maio de 2010, assinado pelo médico veterinário tal ali e passa. A guia ela é marcada e isso chega junto com o exame, com o soro coletado, tá certo? Agora, para um resultado desse, ele pode significar a manutenção do animal na propriedade, como também a obrigatoriedade do abate, concorda? Então você pega um animal com uma genética tremenda, um valor zootécnico alto, um garanhão, reprodutor. Quanto que não vale um animal desse? Depende. Você tem dose de sêmen, a dose de sêmen já é milionária, imagina quanto vale o garanhão. Né? Ainda mais dependendo do padrão racial, quanto é mais ainda comercializado, maior é o valor então.
Então, o que o laboratório tem em mãos ali? Praticamente um atestado colocando em risco a prova da condição sanitária daquele animal, que pode determinar, inclusive, a morte daquele animal. Como o laboratório consegue provar que o soro que o veterinário trouxe foi o soro que ele processou e deu o resultado em cima? Estou falando, gente, é direito. Negócio de lei, ser advogado, isso é um bom prato cheio. O que faz o laboratório para se resguardar? Um termo de responsabilidade por parte do veterinário. Então, juntamente ali, aqui é só feita a coleta, tudo mais eu vou mostrar para vocês, é feito o registro num caderno, aqui é feito, cadê a documentação? Aqui, tá? Existe uma chamada declaração de contraprova, que é justamente onde o veterinário, tá? Então vai colocar lá, eu veterinário, eu José dos Anzóis, portador da carteira de identidade, número tal, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba em tal dia, declaro para os devidos fins que, olha isso aqui, acompanhei a centrifugação, ou seja, fracionamento em célula e soro, o fracionamento em prova e contraprova. Já vou explicar o que é isso, tá? Ou seja, você fracionou aquele soro em duas alíquotas, em prova e contraprova, de tantas amostras que foram acompanhadas do mesmo número de tantas requisições de exame de anemia infecciosa equina que foram identificadas com os números que estão no livro aqui de registro do laboratório. Número da resenha, número daqui do registro no laboratório, então número 430 a 433 do livro de registro, daqui onde eu trabalhei, Laboratório de Medicina Veterinária Preventiva, Faculdade Integrada de Campo Mourão, sendo as contraprovas, ou seja, a segunda alíquota, lacrada com os lacres número 10, 11, por exemplo. Tá? Esse veterinário vai assinar, vai datar e assinar aqui. Por quê? Porque ele que está trazendo aqui as amostras, ele é o portador. Então a pessoa, o veterinário, quando leva o exame no laboratório, para fazer o exame no laboratório, o soro, ele tem que acompanhar isso daí. Se ele não quiser acompanhar, o que faz o laboratório para se resguardar? Pede para ele assinar essa folha. Ah, não quero assinar. Então, desculpa, a gente não vai realizar seu exame. Então, ou o veterinário entra, acompanha o fracionamento, contraprova, prova e contraprova, ou assina esse tema. Nas duas situações ele vai ter que fazer isso, assinar. Mas ele pode acompanhar ou não acompanhar, se confia ou não no laboratório, é outra situação. Tá certo? O que o laboratório tem de segurança nisso daqui? Que ele consegue provar que aquele soro que o veterinário, que o portador trouxe, que é o veterinário, é o soro que foi utilizado como na prova e na contraprova também, caso tenha um resultado positivo. Tá certo? Feito isso, as amostras, elas são condicionadas em prova. O que é a prova? É o que vai ser feito naquele momento. É o que vai ser processado imediatamente para já a liberação no diagnóstico. E o que é contraprova? Uma segunda realização do exame, só que tem que ser com a mesma amostra que foi colhida. Então, por que essa contraprova ela tem que ser colocada no saquinho e lacrada? Para justamente ser feito o quê? Que aquela contraprova, que aquele soro que foi colocado ali, é o mesmo soro que foi utilizado naquele momento que foi na prova, que foi feita imediatamente. Estão vendo toda a burocracia que é isso? Feito isso, essa contraprova lacra no saquinho e coloca lá no freezer ali, deixa aquela contraprova estocada ali. Tá certo? Aí vem o problema. Foi lá, fez, realizou o exame, então centrifugou, colocou lá, dividiu em soro, e também centrifugou, fez lá o anexo, acompanhamento de DGA, então você tem aqui o mapa da amostra, então você coloca lá o tampão, o horário que você utilizou, o lote, a validade, qual a pipeta que você utilizou, o número da lâmina, o número da amostra de registro no laboratório, com o número da resenha e aí o resultado, tá? A hora do exame, então foi feito dia 25 de maio de 2010, às 14h30. A leitura oficial para você liberar o resultado só pode ser feito 48 horas após. Então fez a leitura, você vai colocar lá, dia 27 do 5, de 2010, próximo, e aí tem uma variação pode ser de 4 horas ou menos, mais ou menos 4 horas. Então você pode ir do dia, 2 horas da tarde, você leu lá e deu o resultado aqui. Tá certo? Fez a prova, fez tranquilo, deu positivo. Melhor falando, deu negativo. Você vai preencher aquela requisição aqui que a gente mostrou aqui, você vai preencher com os dados. Olha o nível de detalhamento que tem que ter.
O antígeno que você utilizou, a marca e o nome do fabricante. Sei lá, tem um Brook, que é um exemplo de uma empresa. Qual é o número da partida do laboratório lá que precificou que lá a partida foi o número 06 de 2010, 2015 agora, tá? Data de validade, tá? Do antígeno ali que você utilizou, coloca ali, tá? Resultado negativo, né? Data de validade. Qual que é a data de validade do exame? 2 meses, 60 dias, mas a partir do resultado, não, é a partir da data da coleta. Você está coletando naquele momento do animal, então é 2 meses a partir daquele momento. Se você deixou aquele soro lá parado uma semana e só foi processado depois de uma semana, não é depois de uma semana que você começa a contar 60 dias. Então vai ser o quê? 24 de junho de 2010, coloca a data, assina o responsável técnico lá e libera a guia. Falei para vocês que são 3 guias, né? A primeira vai para o veterinário, volta lá para o veterinário, vai para o produtor, que é esse que é o atestado sanitário que o criador vai apresentar, caso tenha que pedir a emissão de GTA na Secretaria de Agricultura, caso tenha que participar entrando num parque de exposições, numa vaquejada, aglomeração. É esse atestado aqui, essa via que ele vai apresentar. As outras 2 vias, a segunda via, esse laboratório vai guardar e no final do mês ele envia para o Ministério da Agricultura. E a outra, a terceira via, é para arquivo do próprio laboratório. Então, tudo que foi preenchido aqui de informação é repassado uma cópia idêntica, desde o preenchimento da requisição, da resenha, como também do resultado, vai uma cópia, segunda via, idêntica para o Ministério da Agricultura. Então, ao mesmo tempo que o seu laboratório está fazendo o exame, que você tem o registro, o Ministério da Agricultura ele vai tendo os dados de todos os animais da propriedade, ao ponto depois, no final do mês, eles pegarem todo esse relatório, essa quantidade de guias que você processou no mês, analisarem uma por uma e cobrar do laboratório se houve algum erro, como também enviar uma equipe, uma força-tarefa para a propriedade que teve um resultado negativo ali, que eles podem até suspeitar. Que eles vão tendo eles vão colocando os dados, gente, de animal por animal, num centro de dados. E daí vão batendo informações. A quantidade de antígeno, a questão também dos animais que foram utilizados ali. Tá? Então, por exemplo, se é numa mesma requisição, um animal, são 2 animais vindos, mas numa requisição ele coloca que tem 30 animais juntos, mas a mesma propriedade, e no outro ele coloca 10, aí tem coisa diferente, não está batendo. O que vai? Abre a atenção do Ministério da Agricultura. Tá certo? O problema aqui é qual? Se o resultado for positivo. Tá? Se o resultado for positivo, primeiro que você vai colocar nessa guia positivo, mas a primeira coisa a fazer, a partir do momento que você identificou o animal positivo, é ligar para onde? Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura. O laboratório ele tem que fazer isso. Tá? Ele liga no Ministério da Agricultura, o que o Ministério da Agricultura vai fazer? Pedir todos os dados da propriedade. Onde você vai ter esses dados da propriedade? Aqui, na requisição. Então você também tem que verificar se tem todos os dados da propriedade. Se você tiver que prestar conta e aceitou um exame desse sem ter esses dados, você vai sofrer processo administrativo e pode até suspender ou até descredenciar o laboratório. Tá? Porque falha o programa de sanidade de equídeos. Vai passar todos esses dados para o Ministério da Agricultura. O que o Ministério da Agricultura vai fazer? Ele vai entrar em contato com a Secretaria da Agricultura do Estado e enviar fiscais agropecuários naquela propriedade. Antes mesmo do proprietário saber, do criador, do veterinário saber que o animal é positivo. O que acontece se liberar essa guia positiva para o animal? Para o animal, né? Para o veterinário, para o criador. Corre risco do quê? Dele desaparecer com o animal. Tá? Então é uma recomendação do Ministério da Agricultura para isso ser feito. Tá? Pronto, você pega um animal ali que vale R$200 mil, um garanhão ali. R$200 mil, um atestado positivo desse, sacrifício animal. Se o produtor quiser, vai. Só que o que pode ser feito? Um segundo teste, uma segunda prova, que é utilizando o mesmo soro que você tem armazenado no laboratório lá, que é justamente a segunda alíquota, que é a contraprova. Tá? A partir da liberação do resultado, o criador ou veterinário responsável pela coleta do exame, ele tem até uma semana para solicitar a realização de contraprova junto ao Ministério da Agricultura. Então é solicitada a realização desse exame de contraprova, é marcado um dia pelo Ministério da Agricultura, vê lá com o laboratório, é marcado, vai ser feito
Na terça-feira que vem, da próxima semana, a contraprova decorrente desse resultado positivo do seu animal. Fala para o criador, então vai veterinário, fiscal federal, junto no laboratório acompanhar o responsável técnico do laboratório a fazer o exame novamente. Para ver que está lacrado, que é aquela mesma amostra que vai ser utilizada ali. Fez a contraprova, deu positivo, e aí? Você tem mais uma possibilidade ainda de você dar negativo. É o chamado reteste, tá? Que também teste é feito a necessidade, é requisitado pelo criador, pelo veterinário, né, o responsável do animal, proprietário, como também pelo veterinário, até uma semana depois, caso tenha dado um resultado positivo naquele laboratório. Só que daí o que é feito? E vai de novo na propriedade, agora tudo o órgão oficial, o laboratório não tem mais nada a ver com isso. É solicitado ao Ministério da Agricultura, fiscais federais agropecuários vão até o ARS, até a propriedade que está o animal. Sempre lembrando, durante toda a realização desse exame, a propriedade está interditada. Não entra nem sai animal. Desde o resultado da prova. Desde o resultado da prova, até contraprova ou não. Tá? Fica interditado. Feito isso, tá? Pede junto ao Ministério da Agricultura, vai lá, colhe uma nova amostra e esse exame vai ser feito no Laboratório Nacional Agropecuário. Esquece o laboratório credenciado. Tá? Se der um resultado negativo no reteste, é melhor de 3? Vale os outros 2? Não. Né? Vale o resultado final, é o reteste. Então dá negativo e esse animal está ok. Agora, o laboratório deu 2 resultados positivos. E o Ministério da Agricultura deu o resultado negativo, qual tem o maior peso aí? Apesar de você ter 2 resultados ali comprovados. Do Ministério, você pode sofrer o quê? Uma suspensão ou advertência por ter acontecido algum problema ali. Ou contaminação com soro controle na amostra que você fez e tudo mais. Apesar que a segunda é assistida, o Ministério está em cima ali vendo você fazer. Mas você pode ter esse resultado. Tá? Muitas vezes, se isso for frequente, descredencia. Tá? Ou sofre uma suspensão, que não pode emitir laudo nem receber a amostra durante mês aí, ou 2 meses. Menos suspensão de 60 dias. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Mas pode. Se o reteste que o Ministério fez, eu como laboratório, se eu for do laboratório, eu posso também contestar aquele reteste? Não. Porque se for corrupção? Você não tem como provar. É aí que é o problema também. É aí que é o problema. Mas assim, não coloco mão no fogo por ninguém. Mas eu conheço o pessoal que está no Ministério da Agricultura, que tem ele é até fiscal do Paraná, ele foi para Brasília e tudo mais. O programa de sanidade de equídeos, apesar de não ter uma grande, digamos assim, divulgação, repercussão muito grande, é um dos programas mais sérios do Ministério da Agricultura. Tá? Tem um fiscal pecuário, o Edgar Krieger, que ele era de Curitiba, ele está em Brasília agora. Eu lembro que o Paraná funcionava por causa dele. Então, assim, era uma exigência absurda, do tanto que ele era exigente com os laboratórios, ele era com relação aos veterinários, né? Veterinários e tudo mais. Então, eu ficava tranquilo com relação a isso. Agora, não se sabe. É exatamente isso. Então, muitas vezes você pode sofrer uma suspensão, uma punição em decorrência de uma possível corrupção que pode ter acontecido? Pode. É o ponto crítico que eu estou falando para vocês. Como também pode ter, e isso foi uma das principais causas de descredenciamento de laboratórios quando teve em 2008, né? Que justamente foi por fraude do laboratório. Então, muitas vezes, o que aconteceu foi ver que o Ministério da Agricultura ele acabou fazendo auditorias de surpresa em laboratórios e viram que havia laboratórios que forneciam, inclusive, laudos sem processar qualquer material clínico. Ter lá, pega o soro. Então, o que pode fazer o laboratório? Um soro do animal ser transformado em outros 4. Tem tanto soro daqui, a líquida, tudo mais, repete para isso daqui, acabou e eu emito o laudo para você, só faz o preenchimento de resenha. Isso é a coisa mais fácil de se fazer. Então, e outra, a fiscalização do Ministério da Agricultura está muito em cima disso justamente para combater isso. E tem auditorias frequentes, de surpresa, assim que pega. Então isso começou a partir de 2007, fechou muito o laboratório, mas fechou mesmo. Por quê? Porque o custo que se tem, aí que eu falo para vocês, por que a galinha dos ovos de ouro? O lucro é muito grande para o laboratório. Tem uma ideia, eu não sei quanto está hoje, mas deve estar importado, deve ser na faixa de R$1.000 um kit de diagnóstico, que você consegue fazer 200 amostras, no mínimo. Então você pega 200 dividido por 1.000, dá quantos reais por amostra? R$10, não é? Não, R$10. 5.
não é isso? Utilizando kit, né? Então, R$5 seria o preço de custo para você estar utilizando. Você coloca aí mais o tampão, mais o gel, lâmina, luz, honorário do médico veterinário responsável técnico do laboratório. Você põe um preço de custo de R$15, no máximo. Tem laboratório cobrando R$70. Hã? 80, só anemia. Só anemia. R$80, gente. Põe R$20, chutando mais alto o preço de custo, gente. É R$60 de lucro. Então, dependendo da bateria, que você põe aí 200 amostras, dependendo que dá para 2 meses de uso do antígeno, tá? E metade do mês ele já compensou o uso, já está gastando. Então, e outra, o exame que é feito uma vez na vida só? A cada 2 meses ele tem que renovar. Se ele vai transportar o animal, está vencido, ele tem que fazer um outro. Aquilo que eu falei para você, você cria como se fosse um programa de fidelidade. Daqui a pouco está até trocando por milha aérea, mas é verdade, gente. Você cria um programa de fidelidade com o criador ali, com o dono, o proprietário do animal. Porque a todo momento sabe. Então essa questão de também, que você vai criando uma fidelidade, que em muitas situações você vai dando um jeitinho, você tenta agradar o cliente, é esse que é o problema com relação à anemia infecciosa equina. Esse é o maior problema. E quando que ele vai precisar de um exame desse? A maioria das vezes. Para transportar. Então muitas vezes a gente sabe disso, o brasileiro deixa tudo para a última hora, ele vai chegar um dia antes da viagem falando, pô, preciso ter um resultado, um testado sanitário para ir. Está aqui a resenha. Eu falei, tá, meu filho, mas só vou poder liberar para você em 48 horas. Não, mas eu tenho que transportar amanhã. Eu falei, desculpa, não vou fazer. Agora, e se esse dono do Aras é o proprietário dos animais, já é de longa data, 3 anos que ele vem fazendo exame com você. Só que chega ao ponto, ele extrapola a responsabilidade dessa e muitas vezes. Isso não é forçar você a fazer, dar um jeitinho para você, né, confortar o cliente, para você atender a exigência? O cliente tem sempre razão? Aqui que tem nada. Nesse caso não tem. Só que agora, envolve interesse comercial. Então é todo um problema. E outra, isso eu já falei, já bati boca com o proprietário na época que eu trabalhava lá com o criador, com o veterinário. Não, e ainda, eu trabalhei, é faculdade particular. Então o laboratório não é só para a exigência do Ministério da Agricultura para atender as necessidades do Ministério da Agricultura. Visava o que também o laboratório? Lucro. E eu bati boca com o veterinário, com o dono de áreas que tinha lá todo mês, era 80 animais que ele trazia. Só que, devido ao recredenciamento, no laboratório era um dos poucos da região, mas mesmo assim ele preferiu andar 300 quilômetros para mandar lá um soro lá em Foz do Iguaçu do que deixar em Campo Mourão ali. Né? Nem falo para você que o setor administrativo ficou contente comigo, né, por parte lá. Né? Então é problema, é comercial. Agora você pega um laboratório, vocês vêm aqui, vão montar um laboratório. Né? Primeiro, você tem que fazer clientela, você tem que começar a fazer exame, cair boca em boca para divulgar seu serviço e tudo mais. Então isso é um problema muito grave, porque te coloca num limite de aspecto tanto relacionado à ética profissional, como também capacidade comercial, de atender o cliente, de você também poder interagir com relação a isso. Só que você tem lei, você vai sofrer por isso. O produtor nem vai sofrer muitas vezes, mas você vai sofrer. Se tiver uma auditoria do Ministério da Agricultura, ele vê que o exame ali foi feito, você pode até fraudar, mas viu que tem algum lado, ele consegue mapear que aquele exame chegou ali no laboratório e você deu a leitura, o resultado antes das 48 horas, você vai sofrer danos, tanto penal como administrativo e ético, em conselho e por aí diante. Se der positivo na prova, o proprietário pode pedir uma contraprova. A contraprova. Aí dá negativo, e se no reteste der negativo também, o proprietário pode processar não só o laboratório que Não, porque o laboratório ele fez de acordo com a lei. Quem daí sofre processo, muitas vezes ele pode até ter, pode colocar, mas o proprietário não tem como, o dono não tem como provar que foi feito de forma errada. Tanto é que a segunda vez, quando você tem a contraprova, é feita de forma assistida. Você tem a testemunha, né, como testemunha, tanto o proprietário ou o veterinário, que ele colocou como que é o responsável pelas amostras, é o que seria o de confiança do produtor, né, do criador, como também o fiscal federal ali junto, acompanhando a técnica. No caso seria negativo, né? Se fosse isso, que vale é o último teste. Que muitas das vezes, o que faz o produtor? Deu 2 segundos, ele sabe, aí vem a responsabilidade também, que tem um fator de risco muitas vezes, então você pega propriedades que já teve resultados positivos muitas vezes, o que ele faz? O produtor nem pede reteste.
né? Só que, logicamente, isso vai depender da característica lógica, né? Então, é um problema muito grave, gente. Então, você tem que fazer, comunica o Ministério da Agricultura, tem todo um problema muito grave, tá? E se o laboratório não se resguardar disso, inclusive o próprio veterinário não se resguardar com isso daqui, ele vai ter como provar. Igual, por exemplo, falei para vocês, não falei ainda para vocês, teve um caso em 2005, isso virou até uma lenda lá no Paraná, um laboratório de Londrina. Ele pegava os exames, tudo mais, tinha uma rotina muito grande de técnica, e confiando, né, no bom relacionamento, né, ao cliente, tudo mais com o laboratório, ele dispensava todas essas fichas aqui. Dispensava. O veterinário nem assinava, ele fazia os testes e tudo mais, até que deu resultado positivo de um animal com alto valor zootécnico, que daí ninguém quer perder dinheiro. O que fez o criador, o proprietário do animal? Entrou com uma ação contra, mas isso depois de ter passado prova contra prova e até reteste, tudo confirmou positivo, o animal foi sacrificado. Só que daí quando chegou deu o resultado positivo, ele foi até o final. O que ele fez? Ele processou o laboratório alegando que o soro que foi feito, tanto a prova quanto a contraprova, não foi o soro encaminhado pelo veterinário. Por quê? Porque não tinha essa folha aqui. Como que ia testar? Qual que foi o resultado? O laboratório pagou uma indenização, não chegou ao valor, mas na época acho que chegou quase 80 mil reais, pra você ter uma ideia. Fechou a porta, acabou. Fechou a porta justamente por não ter assinado uma única folha de papel lá relacionada a isso. Então é burocrático, você tem uma ideia, tem todas essas instâncias contra a prova, né, a prova contra a prova e reteste, uma série de fatores. Junto com as amostras, junto com as amostras. Ou ele assina, acompanha. O proprietário, esse papel? Não. Isso aqui só quando traz as amostras. Isso aqui fica tudo no laboratório. Aí o proprietário, nesse caso, foi e pediu para ver. Foi, isso, para provar. Daí como que o laboratório conseguiria provar? Se ele tivesse assinado pelo veterinário que estava trazendo as amostras que ele acompanhou, que aquelas amostras foram utilizadas para prova e contra-prova. Foram lacradas certinho ali e tudo mais. Se o veterinário não puder entregar, uma outra pessoa vai ser pelo veterinário, ele tem que fazer uma declaração, nomear um portador que o médico veterinário nomeia lá o fulano, portador da como portador de tantas amostras, com as requisições de número 1, 2, 3, 4, 5 e tudo mais. Então ele portador. Então o veterinário, ele assina, se ele não puder levar diretamente essas amostras do laboratório, ele nomeia um portador. Um mototáxi, vai lá e põe o nome do portador, ele que vai ser responsável. E aqui é o portador que assina isso daqui, ó. Tá vendo? É o portador. Tá? Não é nem médico veterinário. Quem trouxe as amostras, ele que vai ali acompanhar o fracionamento. Se não quiser acompanhar, mas tem que assinar isso. Tá? Feito para isso. Daqui a tarjeta de identificação da contraprova, então vai colocar lá o lacre, número tal, e ali coloca a identificação, mais para facilitar no laboratório para tentar achar aquela amostra caso precise de uma contraprova. Tá? Aqui, ó, né? É colocado lá no saquinho, lá tudo mais, o lacre numerado, único, com um número único para cada lacre. E é feito ali, colocado e vai para o freezer, tá? Daí tem toda a exigência, a legislação, tem que ter o controle de temperatura, tem que fazer o registro da temperatura, para tanto de geladeira como também do freezer. É uma beleza, quem gosta de laboratório aí, é uma boa, tá? E aqui é a caixa que você precisa ter para fazer a leitura, né? Que eu mostrei para vocês, tá bom? Olha isso daqui, gente. Todo mundo já sabe o que é isso? Tá? Isso é feito para preenchimento do resultado. Logicamente, a gente utilizava isso aqui, tá? Logicamente, aí é compatível com iPad, iPhone e tudo mais, tá? A máquina aí do Olivetti, acho que nem existe mais fábrica, nem sei, tá? A gente usava a máquina de datilografar, primeiro, para ser legível o resultado, nome e tudo mais certinho, e também porque era uma via carbonada. Então você colocava lá as 3 vias, digitava ali e tudo mais, aparecia ali e era um resultado altamente. O Ministério até recomendava isso. Caso as requisições não sejam de forma, né, com papel carbono, o que é feito? Pode ser feito em computador também, preenchido em computador, monta lá um modelo e tudo mais, uma impressora normal, só que você vai imprimir 3 vias. Nada impede disso daí também, tá? Só que a gente utilizava esse equipamento ultramoderno aí, tá? Bluetooth, Wi-Fi, tinha de tudo aí, tá? E aí colocava,
fazia, né, aquisição aí certinho, tá? Resultado negativo, você comunica mensal, você libera o animal, né, vida longa e próspera aí para o animal, pelo menos 2 meses, depois ele faz de novo o exame, tá? E resultado positivo, comunicação imediata, tá? Sem comunicar ao veterinário ou o proprietário do animal. Essa comunicação é feita pelo Ministério da Agricultura ou Secretaria da Agricultura. Tá bom? Isso daqui é só o anexo lá que a gente faz, junto aos relatórios, as segundas vias das requisições, é mandado também um relatório da quantidade de exames que foram feitos naquele mês. Então, setembro lá de 2009, foi feito tantas, né, exames de propriedades lá, então 83 soros, e todos deram negativos, né? Não peguei nenhum soro positivo, tá? E aqui também é feito, enviado todo mês para o Ministério da Agricultura como se fosse uma forma de acompanhamento dos reagentes que você está utilizando no laboratório. Então, kit em uso, quantos tem, quantos exames foram realizados utilizando aquele kit, né? Somatória dele, quando que termina, ainda está em uso. Então, se terminou, você usou 2 kits no mesmo mês, terminou um, você vai colocar um outro. Então, a partida, a validade no outro, tudo mais, tá? Quem quer trabalhar com lei, isso daí é uma beleza, tá, gente? Eu costumo falar, assim, até incentivo, o pessoal que crê, teve até uns alunos semestre passado, até turmas passadas, que falaram, inclusive, até pediram informação, como que poderia montar um laboratório e tudo mais com relação a isso. Isso tem que ser estimulado, tá? Cada vez mais é preciso você ter maior acessibilidade, o criador ter acesso a esse tipo de diagnóstico. A gente não pode se conformar somente aí, igual que você, né, acho que no estado são 2, né? Campinas, acho que outra é em Cuité, se eu não me engano. Acho que é. Cuité, agora não lembro, acho que é Cuité, tá? Acho que são 2 ou 3 no todo o estado, gente. Isso é muito pouco, tá? Então tem que aumentar a concorrência, inclusive para o preço baixar, porque essa questão do preço é o grande limitador também. Pequeno criador vai fazer teste diagnóstico de anemia infecciosa com teste a R$80, gente? Não vai fazer. Não tem como. Mas para ir coletar, trazer e tudo mais. Aí é. Então, gente, é um grande problema, tá? Pois é. Tá? Esse é o problema. Geralmente o que os laboratórios fazem, pelo menos o que a gente fazia, para você ter uma ideia, na época em 2009, logicamente a gente fazia a questão de oferta e demanda, né? Quantos mais soros a pessoa, um aras ou um veterinário trazia, mais barato fazia o teste, porque se fazia do mesmo momento, o trabalho era menor e tudo mais. Então a taxa que na época a gente cobrava em 2009, 2010 até que eu trabalhei com isso, era de R$35. Tudo bem que a inflação está disparando e tudo mais, só que pô, de 35 ir para 80, e 35 a gente enviava o próprio laboratório, o próprio veterinário da universidade, ia no aras e tudo mais, fazia as coletas e trazia. Sem cobrar mais nada por isso. O marido né? Tem de 30, ele encerrar 150. Aí. Né? Então, logicamente, você tem honorário profissional com isso, então faz deslocamento e tudo mais. Logicamente que isso ia cobrar, era cobrado do proprietário devido como se fosse uma assessoria, né? Uma assistência veterinária, tá? Mas é problema sim, gente, é uma coisa bastante relacionada. Então, esses são os pontos que o Ministério da Agricultura, já há um bom tempo, ele está tentando otimizar, tá? Não há outro teste diagnóstico capaz de substituir o IDGA, tá? Principalmente ser uma prova padronizada internacionalmente. Então, o atestado sanitário do Brasil é válido em qualquer outro país do mundo. Então, tanto para subprodutos do animal, como também o próprio animal em vivo para comércio e tudo mais, tá? Transporte, né? Cada vez mais tem freio, especialmente, né, no Cone Sul da América do Sul, né? Então, você tem muito deslocamento de animais de Uruguai para Argentina, né? Paraguai, né? O cavalo paraguai também muitas vezes tem, né? Mas Paraguai é uma beleza, né? A defesa sanitária lá é uma coisa de louco, tá? Então, você tem toda essa regulamentação. Então, o Ministério da Agricultura, ele visa, e eu sei disso, que há pessoas competentes junto ao Ministério da Agricultura, especialmente no Programa de Sanidade de Equídeos, que estão tentando, né, aprimorar um pouco mais essas técnicas, a questão também da fiscalização, e também da lisura, muiamente pela fiscalização dos laboratórios, de emitir um diagnóstico confiável por em diante, tá? Então, não é o ideal, vocês estão vendo os vários pontos que eu falei para vocês, que pode ter fraude, que pode ter problema,
né? Então, isso não é fácil, é uma medida que ainda acho que está longe de ser o ideal, mas logicamente o trabalho está sendo feito, tá bom? Então isso faz, gente, mesmo com essas medidas, o Brasil está conseguindo controlar a propagação da doença. Você tem regiões do Brasil que são endêmicas, que você sempre tem casos de anemia infecciosa equina, mas são casos muito poucos, são baixos, poucos casos que são notificados, tá? Então a gente espera, obviamente, como é uma exigência você ter exames para emissão de GTA e exames frequentes, isso facilita você ter a identificação dos soros positivos. Então, cada vez que você identifica um soro positivo, é menos uma fonte de infecção capaz de ser, né, a fonte para os outros, né, de insetos aí que possam transmitir para os outros animais. Então, o Programa Nacional, principalmente o Brasil, ele está conseguindo diminuir bastante a incidência, tá, da anemia infecciosa equina, graças, mesmo que não seja ideal, a esse tipo de programa, tá, desse tipo de atestado. Então, fazendo esses controles, né, por parte das fontes de infecção, retirando os animais soropositivos e fazendo o diagnóstico constantemente na busca da identificação desses soropositivos, tá? Praticamente para anemia infecciosa equina se baseia nesse único ponto, tá? A identificação do soropositivo. Então, no Brasil nem tem a perspectiva de você ter um país livre de anemia infecciosa equina ou criar zonas livres de anemia infecciosa equina, tá? Por quê? Porque a propagação dos insetos ela é nacional, né? E você tem em todos os estados brasileiros fontes de infecção. Então a manutenção ela é constante. O que a gente tem que fazer? É controlar a disseminação da doença. Tá bom? Então a anemia infecciosa equina ela deixa de ser um problema local, regional. Ela até tem que ser vista de nacional. Tá bom? Que é uma barreira econômica.